tem essa pessoa. E Deus falou: Peterson, não está com coragem? Não há recriminação. Vi a frente na frente de todos, nunca foi fácil. Jesus, quando foi à frente pelo mundo, também não foi fácil. Então, se você acha que essa pessoa é você, não quer vir à frente por constrangimento, diga para si mesmo: se o pastor orar, é para mim. E se você tiver a oportunidade no futuro, venha testemunho. Fala assim: não, aquele dia eu não tinha coragem, eu tinha medo. Não tem, aqui não é lugar para ter vergonha, tá? E a vergonha, ela não é lançada para fora da noite pro dia. Coragem também não se adquire da noite pro dia. Os discípulos andam com Jesus por 3 anos. A gente não sabe se é 3 anos ou 3 anos e meio. Mas enquanto Jesus estava aqui na terra, ele ainda está aqui, porque a Bíblia fala que eu estarei contigo até a consumação do século. Jesus está. Os discípulos, todos eles tinham medo. E Jesus falou: oh, vocês têm pouca fé, precisam fortalecer mais. Mas aí eles ouviram aquelas palavras: um dia será tirado o noivo. Aí vocês começarão a exercer a fé. Então, se é para você, fecha os olhos. Eu também vou fechar. É que é para mim, né? Eterno Deus, louvamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Agradecemos a Ele por Ele ter feito muito mais além do que nós poderíamos imaginar, muito mais além daquilo que nós poderíamos te oferecer. Mas Jesus veio amando a obediência, mesmo que doeu, mesmo que o sacrifício foi real, mesmo que o sacrifício custou muito caro, mas foi por um objetivo extremamente miraculoso. Foi a nossa vida, a nossa alma. Não sei quem é e não preciso saber. Basta que o Senhor saiba que essa pessoa, pode ser até eu, está aqui com o espírito em pé, pronto para receber da tua palavra, da tua cura, da tua unção, da tua repreensão, da tua admoestação, dos teus conselhos. Tu és o carpinteiro, Senhor Jesus. Tu és o oleiro que tem o poder de transformar a argila num vaso pronto para receber a água da vida. Em nome de Jesus te pedimos, usa e também vem estar trazendo para essa vida, para esse homem, para essa mulher, para essa criança, a tua virtude, em nome de Jesus. Dá força para que esse espírito, essa alma, possa tocar na orla da tua veste, assim como aquela mulher do fluxo de sangue. E Jesus sentiu, quando verdadeiramente foi tocado por um espírito quebrantado. E ele perguntou, virando-se para trás: quem foi que me tocou? Eu espero que você seja essa pessoa que tocará no manto de Jesus Cristo, na orla da sua veste, e ela venha estar purificando você e venha estar te fortalecendo para vencer todo tipo de vício, todo tipo de promiscuidade, todo tipo de concupiscência, porque estamos todos aqui no mesmo barco, todos aqui na mesma casa, pedindo para que Deus venha estar nos mudando e nos fazendo aptos a receber a vida eterna. Em nome de Jesus eu oro, não só por este, por esta, mas também por minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Graças eu te dou, Senhor. Como eu falei, se você sente que é para você, diga: Deus, eu sinto que é para mim. Não precisa falar para ninguém ouvir não, tá? Fale só para você e o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te dar coragem. Abra uma palavra de Deus. Evangelho segundo Mateus. Evangelho Mateus,
capítulo 23. A glória seja dada somente a Cristo Jesus. E quando nós damos glória a Jesus, reconhecemos que Ele é o enviado de Deus. Porque Jesus fala, quem glorifica o Pai, primeiramente tem que glorificar o Filho. Porque isso é uma palavra de Jesus, não é uma palavra dele. Mateus capítulo 23. Posso estar lendo? Eu esqueci o óculos. Então, se eu errar em alguma coisa, peço perdão, tá? Primeiro versículo diz assim: Então, falou Jesus à multidão, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Prestem atenção nesse versículo. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Mas não procedais ou procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens, e eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas de suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as suas saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não quereis ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Só até aqui. Eterno Deus, louvamos a Ti em nome de Jesus por essa palavra. Nós te pedimos, ensina o nosso espírito a maneira que temos que proceder, em nome de Jesus. Amém. Pode se aceitar, por favor, igreja. Obrigado pela água, pega aqui. Irmãos, qual foi o versículo que eu pedi para vocês prestarem atenção? Versículo 3. Muito bem, né? Observai. Nós observamos o que nós fazemos. Muitas das vezes, pode ser sim, pode ser não. Você que tem que fazer esse julgamento, não sou eu. Se você não consegue ver o que você está fazendo, como é que você vai aceitar a repreensão de uma outra pessoa? Mas você vai falar assim, pastor, eu acho que o senhor está sendo um pouquinho enérgico. Por quê? Quando nós não conseguimos ver os nossos próprios erros, somos aquilo que Jesus fala. Hipócrita, você quer tirar o pequeno pó que entra no olho do teu irmão, mas você não consegue ver aquilo que te faz cego? Aí você olha assim e pensa, meu Deus, é bem difícil, né? É difícil você andar vendo o pastor errando, né? Vamos ser bem direto. É difícil você andar quando o presbítero peca e dá maus exemplos. Quantos de nós, quando estamos trabalhando, as pessoas vêm e falam assim, aquele irmão é da igreja? Mas você já viu o que ele faz aqui dentro? Ele não dá bom testemunho? Quantos de nós já ouvimos isso? Por isso que Jesus falou, quando nós ouvimos as coisas aqui, tenta, eu não estou falando, põe em prática. Por quê? Da maneira que as palavras saírem da minha boca, e se você estiver triste, Leno, e eu falar para você, irmão Leno, obedeça a Deus, você já está triste. Aí você vai falar assim, poxa vida, o pastor não sabe nem o que eu estou passando. Da maneira como ele está falando, obedeça a Deus, está parecendo que eu sou até um desobediente, um filho que não está nem aí, mas eu estou tentando. O pastor não me conhece.
Da mesma forma, que nem quando eu falo para a Sumie, tenta fazer todos os dias a fisioterapia. Aí quando ela fala assim para mim, dói. Eu sei que dói. Mas eu também sei, aqui no braço, que se eu não fizer, eu não vou conseguir ter os movimentos restaurados antes de quebrar e operar. Mas eu sei que dói. Mas eu tenho que ficar incentivando. Para quê? Para que haja um restabelecimento daquilo que era. E junto de Cristo, não se restabelece daquilo que era, restabelece daquilo que vai ser melhor. É sempre diferente, é sempre melhorado. E se nós estamos pedindo, faça isso. Faça como um pedido. Eu disse assim para minha mãe. Eu tento evangelizar minha mãe. Quando eu tenho oportunidade, eu vou falando. Ela vem e pergunta e isso facilita demais. Porque ela assiste aquela novela da Record, não sei o nome, acho que é Gênesis. Aí ela começa a falar, fala assim, mãe, tem coisa aí que é linguiça. Pra aumentar, né? Porque imagina só, se formos ensinar como está escrito, a Bíblia vai ser um curta-metragem, por mais que tenha muitas páginas. Mas existe uma encenação. Tem coisas que eles falam lá que acabam acrescentando, que até desvirtua toda a história. Temos que tomar cuidado com isso. Mas então, vamos ao ponto que é mais importante. Ela falou assim, verdade, mãe. Isso daí, essa parte está certa, a outra parte não está certa. Então tem coisas que a gente quer ensinar e a gente tem que tentar ensinar. E a minha mãe acabou falando o quê? Eu ouvi o que você falou, Ricardo. Eu abri a Bíblia, que eu falei para ela, não adianta eu só falar. Vai ler também, mãe, porque senão você vai ser levado por qualquer tipo de história, de doutrina falsa, situações que não tem na Bíblia. Ela abriu a palavra de Deus, ela abriu e falou assim, Ricardo, eu abri a palavra e eu li exatamente o que você tinha falado, mas eu não abri para procurar. Eu falei assim, que bom, é sinal que você prestou atenção. Se cada um de nós tentarmos, é aí que está, tentarmos, lutarmos, para tentar evangelizar nosso pai, a nossa mãe, vai ter um efeito. Nós queremos que nossas esposas, não estou dizendo que minha esposa não é bênção, não é isso. Eu estou dando um exemplo do que nós vemos na realidade. Nós queremos que nossas esposas sejam bênção. Para ela ser bênção, eu tenho que ser dobrado. Bênção dobrada. Faz sentido o que eu estou falando? Na minha vida, o poder de Deus alcançar minha esposa, não é eu falando, Deus, transforma o coração da minha mulher. Não é. Nunca foi. E nunca vai ser. Aí você vai falar assim, mas espera aí, pastor, você está falando que a oração não pode, muitos sejam feitos? Eu falei assim, não, não é isso. Orar por aqueles que necessitam de oração, sim. Mas se você quer ver a bênção maior, tanto na vida do marido como na vida da esposa, em primeiro lugar tem que partir de mim. Pastor, eu acho que o senhor está falando uma coisa errada. Eu falei assim, beleza, então vamos falar de um princípio mais profundo, que é eterno e não vai mudar. Se eu não for bênção na vida da minha esposa, quer dizer que o sacrifício de Jesus foi em vão. Por quê? Ele se sacrificou para que muitos viessem a ser salvos. Jesus foi bênção para Deus, e Jesus é bênção para Deus, mas Jesus foi bênção aqui na terra para Deus, para que a minha vida fosse salva, liberta, remida, pronto para ser levado nas alturas. Então Jesus foi bênção para as pessoas. E através do sacrifício de Jesus, hoje muitos têm a oportunidade de ter a vida eterna. Então vendo por esse lado, pastor, o senhor tem razão. Para minha esposa ser bênção na minha vida, eu tenho que ser mais bênção na vida dela.
para que ela possa ver o poder de Deus, a virtude de Deus. A mesma coisa é nós como filhos. Eu não vou falar nem como esposo mais agora. Você é filhos. Eu tenho meu pai e minha mãe. Tenho que honrar eles. Para a honra ser de glória, eu tenho que procurar o melhor para o meu pai e para minha mãe. O pastor Hildo falou isso e é verdade. Quer o melhor para a família de vocês? Para os seus amigos, para os seus colegas e até para os seus inimigos? Preguem a palavra de Deus. Não é verdade? Você vai dar simplesmente o melhor. Quantos de nós já ouvimos? Aqui não é só palavras. Aqui também tem o quê? Sangue. Quantas pessoas morreram por isso? Temos um outro sacrifício. Quantas pessoas se empenharam para que essa palavra chegasse até cada um de nós. Para que viesse mover no nosso coração a reflexão. Posso fazer uma pergunta, irmão Anderson? Hoje, já vai fazer 2 meses que você está na igreja, né? Passa rápido, né? Então, vou fazer uma pergunta baseada no que eu estou vendo. Eu espero que o que eu estou sentindo seja pelo menos 50% correspondido. Você vindo à casa de Deus, tem mais contato com as suas filhas, né? E quando você não vinha, tinha menos contato? Hoje você está sendo tão produtivo na casa de Deus quanto para a vida da vossa família. E quando as crianças estão alegres, a tendência qual que é? Elas vencerem todas as dificuldades, os desafios com mais facilidade. Quando estamos tristes, até uma palavra de ânimo parece até que não tem efeito nenhum. Mas quando estamos alegres, só a presença já é um grande mover de Deus. Quando tem dinheiro ainda fica melhor ainda, né? Não. Somos homens, queremos o bom e o melhor. Passei uns trocados para minha mulher. Primeira coisa que ela falou: precisa comprar esse produto aqui. O nome se chama Elixir. Produto beleza, né? É a primeira coisa que ela disse: precisa disso aqui, é o mais caro. Aí você vê, o dinheiro, muitas pessoas acham que é amaldiçoado. Não. A Bíblia sempre mostra uma coisa: tudo que é excessivo, depositado em algum lugar. Amor ao dinheiro. Ser avarento. Ser orgulhoso. Ser presunçoso. Aí você vê. Tudo tem um sentido em nossas vidas. No versículo 2, diz assim, né? Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Certo? Nos dias de hoje, onde que está essa cadeira? É o púlpito. No púlpito, eu falo o que eu quero. O que eu presumo que é bom. Estou agindo corretamente? Dependendo do contexto que eu estiver utilizando, sim. Mas a maioria das vezes não. Por quê? Quando eu presumo naquilo que é bom, eu vou já estar cometendo um grande erro. Possivelmente. Porque eu vou falar o que eu acho, não o que Deus quer. Deus não acha nada. Por isso que ele fala: sim, sim, não, não. Não tem como achar. Ou é ou não é. Então, quando Jesus está falando assim, muitos se assentam naquela cadeira. Muitos são líderes. E olha, que eu li algo que eu sempre falo para vocês, eu nunca desejei. Que está lá, versículo 8. Vós, porém, não quereis ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Se o pastor fosse algo extremamente importante,
Jesus Cristo não colocaria junto da frase pastor e ovelhas, pastor e irmãos, pastor e irmãs. Todos estão juntos. Todos têm o mesmo valor. Eu sei que Deus deu uns para apóstolos, profetas, doutores, pastores e mestres. Eu sei disso. Ah, mas pastor, o senhor tem que aceitar essa bênção de ser pastor. É bênção, sim, uma responsabilidade muito grande. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que eu não posso me considerar irmãos de vocês. Em nenhum momento da Bíblia, ela não diz que o pastor não pode ser repreendido. A repreensão para que é? Para conduzir a vida eterna. E Deus repreende o soberbo, Deus repreende o pecador, Deus repreende o rebelde, para que ele não morra. Ou, em outras palavras, não pereça. Mas tem aquele versículo maravilhoso que todo mundo gosta. Mas irda a vida eterna. Mas a parte da repreensão ninguém quer. Porque a repreensão só mexe com as coisas erradas. Os erros que podem ser hoje pequenininho. Pode ser pequenininho hoje, irmão. Para pensar, o meu erro é pequeno. Mas e daqui 2 semanas? Daqui 3 semanas? Pode ser uma bola de neve num dia de verão. Quando chegar aos meus ouvidos, eu não vou saber o que fazer. Eu conversei com meu filho. Falei assim, filho, tudo que você tiver sentido tem que chegar para mim, para minha esposa, para sua mãe, com fala. Tem a dificuldade do português? Tem. Qual de nós não temos adultos? Nós nem sabemos explicar o que nós estamos sentindo. Imagine uma criança, um adolescente. Aí eu falo assim, vai lá e fala com a sua mãe. Fala comigo. Por menor que seja, pode ser que umas pessoas achem que é bobagem. Mas a Isabelle quantos anos tem? 7? 6. Vamos entender tudo que ela vai falar? Não, porque ela não vai conseguir explicar exatamente a dificuldade que ela tem lá na escola. Mas a obrigação do pai qual que é? Tentar entender. Poxa vida, o nosso Deus, ele entende a gente. Aceitar os nossos erros e concupiscências, não. Mas ele entende a gente. Tanto é que ele entende que ele intercede pela gente. Por nós. Ele intercede. Como é que eu não vou interceder pelo meu filho? Se eu não quisesse ter responsabilidade com ele, não teve nenhum, então não tem motivo para eu ter colocado ele no mundo. Ah, Deus colocou no mundo. Peraí, mas pelo que eu sei, se fosse assim, a Josiane tinha que ser Maria. E o Espírito Santo visitar o fruto do ventre dela. E ela ter concebido o Rideu na virgindade. E não foi assim que aconteceu. Eu que casei com ela. Aí nasceu a Beatriz. O Espírito Santo não visitou ela daquela forma como Maria. E se a Josiane não quisesse mais filho, das duas uma. Ou o machão tinha que ter feito vasectomia, ou a mulher tinha que ter feito laqueadura, tomado anticoncepcional. E não foi assim que aconteceu. Deus permitiu que viesse. Então se veio, tem que investir. Investimento custa caro, isso. Dói. Às vezes, nós, como pais e mães, a gente chora com as coisas erradas, claro que chora. Mas nós que somos cristãos, tem uma diferença. Errou? Vai ser punido? Sim. Precisa ser punido com rigor? Dependendo do que for, sim. Para que não venha fazer algo pior futuramente. Mas lembrar da nossa vida também. Eu também errei. Eu também falhei. Não é maldição hereditária, não. Porque se fosse assim, nós não ensinaríamos a palavra de Deus, ensinaríamos só os nossos erros anteriores. Papai errou aqui, dirigiu sem carta, dirija também. Papai bebeu, beba também. Papai fumou, fume também. Nós falamos isso? Não. Papai fumou, passado. Não fumo mais. Não fume, filho, que isso faz mal para a saúde.
Papai bebia antes e dirigia bêbado na rua. Não bebo mais e procure não beber também. Procure andar com pessoas que não bebam. Procure andar com pessoas que não fumam. Procure andar com pessoas que trabalhem. Procure andar com pessoas responsáveis. Por que Jesus está falando isso? O que eles fazem, não façam. Façam o que eles estão falando. Se você anda com gente ruim, pode ter certeza. Se não for Deus para te livrar, tu vai ser ruim. Não erreis. As más conversações corrompem os bons costumes. Isso é sério. Tá falando com minha esposa. A Bíblia não mostra que é os bons costumes que têm a facilidade de trazer a pessoa para Deus. Não. Mostra uma realidade muito mais complicada e difícil. Qual que é? Não erreis. Espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são que entram por esse espaço. Eu cheguei da rua, a pessoa já foi abrindo a porta para mim. Me senti como rei. Agora, e a porta estreita? Essa porta estreita, ela é estreita, que muitos entram com dificuldade. Muitos entram com dificuldade. Quando eu entro por essa porta, se você for ver, eu posso passar tranquilamente, certo? E aquelas pessoas que são um pouquinho mais gordinhas, que não tem tanta facilidade em passar, bate o ombro. Graças a Deus, essa porta aqui, se entrar uma pessoa mais gordinha, poderíamos abrir ela. Mas existem casos que a pessoa pode ser magrinha, tudo, e ela vem com tantos problemas, com tantas aflições, com tantas setas enfiadas nas costas dela, que quando ela entra aqui, ela vai fazer isso. Será que eu entro ou não entro? Quem que vai me acusar? Será que eles vão falar uma palavra que vai me passar vergonha? Será que eles vão me receber? Estou falando alguma bobagem, igreja? Quantos de nós, quando nós sentamos no refeitório, no chapudô, vimos aquelas pessoas que parece que elas estão viajando na maionese? Está sentada lá, parece que a mente está tão aérea. E quando ela vai para casa, no dia seguinte não vem, 2 dias não vem, 3 dias não vem. Passou-se uma semana, descobriram que o cara se enforcou, tirou a própria vida. E aquelas pessoas que falam assim, tá vendo? Quem conheceu aquele rapaz do jiu-jitsu? Por causa de você que a sua mãe foi embora. O pai fala isso com o filho. Quando volta para dentro de casa, encontra o quê? O filho morto. Aí passa lá no portal Mieken. Vocês conhecem a internet do portal Mieken? Tudo aqui a internet fica sabendo. Menino mata a mãe. Por que você matou a mãe? Japonês. Está falando 11 anos. Por que você matou? Não sei, não gostava dela. Nós repudiamos, falando, meu Deus, o que isso aconteceu? Mas na hora que nós estamos sendo mal alimentados, se você alimenta a sua alma com a palavra de Deus, você está sendo bem alimentado. Mas quando você se alimenta do mundo, você está sendo mal alimentado. Quando você alimenta os seus filhos, todos nós, quando nós alimentamos os nossos filhos com as nossas atitudes erradas, isso vai fazendo com que nele venha crescendo o quê? Desrespeito, falta de amor, falta de compreensão. Qual que é a tendência de ter
como consequência final? Algo ruim. Por isso que temos que lutar. Porque na palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, vamos abrir lá. 1 Coríntios capítulo 11. Se eu, no versículo 29, se eu não me examino, se eu não presto atenção no que eu estou fazendo, se eu não presto atenção no que eu estou falando, naquilo que eu penso, sou presunçoso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Coma deste pão, beba deste cálice. Se eu não vejo o que eu estou fazendo, se eu não vejo o que eu estou falando, aí eu me dirijo a Deus e disse assim: Deus, abençoe a minha mulher. O princípio da palavra de Deus é que nós cantamos: aonde eu pôr as minhas mãos, prosperará, certo? Só que a Bíblia diz o quê? Fala dos pés. Aonde tu plantares a planta dos vossos pés, vos será bênção, não é isso? Ele vai ser abençoado aonde você estiver. Aí eu peço para Deus: Deus, abençoe a minha família. Antes de você pedir algo para sua família, examine-se a si mesmo. Deus, eu tenho falhado, né? Tenho sido negligente, né? Eu não tenho sido um bom líder. Eu não tenho sido um bom pai, eu não tenho sido um bom marido. Mas eu te peço, em nome de Jesus, tenha misericórdia de mim. Muitas das vezes as nossas palavras não são atendidas porque não houve uma parte que viesse a nos auto-avaliar. Porque se eu avalio a si mesmo, eu não sou julgado. Quando o Espírito Santo fala para mim, aí sim eu posso receber uma avaliação vinda de Deus. Porque o homem come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. É aquilo que acontece. Se eu peço da maneira errada, vem Satanás. A Bíblia fala que Satanás tem poder para fazer sinais, prodígios, né? Satanás tem. Aí ele vê eu fazendo algo de errado. Aí o safado vem. Quem é o safado? É o cão. Ele vem e me dá algo. E eu, no meu erro, penso: poxa, Deus me abençoou. A pessoa não quer mudar. E acha que foi Deus. Satanás se aproveita dessas pessoas fracas. Aproveita do momento de fraqueza. Aproveita do momento de fragilidade. Ele aproveita. Ele é aproveitador. Por isso que fala que Satanás também, ele é uma pessoa usurpadora. Como? Ele se agarra a todo tipo de, nós falamos fissuras. O que é fissuras? É aqueles rachos bem fininhos. Ele está ao derredor, bramando como leão, esperando o momento que ele possa a quem tragar. Não discernindo o corpo do Senhor. O que é não discernir? Uma das minhas explicações. Não é a verdade suprema. Podem ter mais que venham acrescentar. Não discernir no corpo do Senhor, pode ser que você ou eu esteja fazendo pouco caso do que Deus está ensinando em todo o tempo. Mas quando chegar lá, o dia do grande e sublime trono, a Bíblia fala aqui: todo joelho se dobrará e confessará todas as coisas.
Hoje nós recebemos o que? A palavra de Deus. A palavra de Deus é pão. Hoje recebemos a palavra de Deus. A palavra de Deus é água. A palavra de Deus é óleo. A palavra de Deus é suco de uva, o vinho novo. A palavra de Deus, ela é bênção. Muitas das vezes a gente rejeita. Muitas das vezes a gente não quer. Não é condenação, é uma realidade. Uma realidade dura e crua. Mas nós não, se a gente está aqui, porque a gente quer o melhor. E Deus pode dar o melhor. Ele já deu o melhor. E o melhor disso se chama Jesus. Louvado seja o nome dele. Continuando. Vamos lá. Versículo 23. Hoje nós fazemos esse discernimento. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Quando você celebra o sacrifício de Jesus, você mostra que o pão foi crucificado naquela cruz do Calvário. Mas hoje nós estamos aqui, não para celebrar só a morte, mas a vitória de Jesus, Deus Todo-Poderoso. Está aqui o pão, como nós utilizamos para memória, sacrifício da vitória de Jesus. Muito obrigado. Santifica, Senhor Deus, todos aqueles que irão comer um pedacinho do corpo de Cristo. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Quando Jesus falou que você iria ceiar, ele disse algo que ele não iria fazer. E eu não cearei e não beberei até o dia que eu vier buscar a minha igreja. Mas ele deu uma ordem para nós. Nós temos que beber suco de uva como uma aliança, da mesma forma que colocamos no nosso dedo, para lembrar do sacrifício de Jesus. E esse é o sangue da nova aliança. Senhor Deus, está aqui o teu suco, teu sangue, simbolicamente representado por um suco de uva. Em nome de Jesus, abençoe, Senhor Deus, a vida de todos aqueles que participarão para a honra e glória do teu nome. Eu oro e abençoo o meu irmão Peterson, que irá servir. Sirva o sangue e o corpo do Senhor para todos, em nome de Jesus.
Não precisa comer, mas participa conosco, tá bom? Isso que é o importante. Você entender que precisa participar. O irmão Leno, ele não se sente bem para comer. Mas a Bíblia fala assim, participar. Não precisa comer, mas é reconhecer. É o corpo do Senhor. É o sangue do Senhor. Irmão, não tem essa de você não é apto, não. A partir do momento que confessamos o nome de Jesus Cristo, é Ele que perdoa os nossos pecados. E nós, como filhos obedientes, lutaremos até o dia dele chamar, consertando a nossa vida naquilo que o Senhor tem ensinado para cada um de nós. Amém? Se você está de posse do pão, se sente alguma coisa ruim, fala, Deus, a tua palavra está escrito na Epístola de João. Se nós confessarmos que Jesus é o Filho de Deus, é Ele que tem o poder de nos perdoar. E se você sente isso, fala, Jesus, me perdoe, por favor. Ele te perdoa. Aí você profetiza teu coração, você vai fazer o que Jesus está ensinando. É Ele que manda. E você, coração que é filho, vai obedecer. Então, se você está apto a comer o pão, receba o corpo do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. E aquilo que eu falei há alguns finais de semanas atrás, acho que foi no começo na Santa Ceia passada, quando o povo do Egito... Esqueci. Não, filho, não tem problema não. O povo do Egito, quando celebrou a libertação, o que Moisés mandou fazer? Coma da carne. Jesus falou, aquele que não comer da minha carne não poderá receber o reino dos céus. E ele disse, colocai nos umbrais das portas o meu sangue, asperja todo o local. Por favor, Tico, dá um ticho para mim, filho. Asperja toda a porta, para que o anjo do Senhor, quando passar, ele não ferirá os primogênitos. Então, você tem essa oportunidade. Você é casa do Senhor. A Bíblia fala que você é templo. Se você é templo, está quebrado, por isso que está vazio. Se você é templo do Senhor, unja você com o quê? Com suco de uva. Obrigado, filho. Suco de uva. Beba. Pode beber. Senhor, eu sou tua casa. Sobre o trono
digno é o Senhor. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Jesus, graças te damos que o Senhor nos ama e além de nos amar, nos ajuda. Sê conosco, sê com os teus filhos, sê com a tua igreja, Jesus. Pai Celestial, eu entrego nas tuas mãos os teus filhos e filhas. Cuida das tuas crianças. Cuida em nome de Jesus. Dá-nos forças para vencer a esta semana que vai entrar. Permita que nós caminhemos contigo. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo em nossa vida. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, fortaleça a aliança contigo. Em nome de Jesus. Graças te damos. Se você se sentiu feliz de participar a mais um culto de ação de graças, de adoração, aquele que um dia se sacrificou por cada um de nós e nem éramos nascidos ainda, eu te convido, junto comigo. Hoje a gente vai dar um aplauso do Senhor, que muitas das vezes eu peço para você aplaudir, mas eu não participo do aplausos. Salmos de número 47 diz: aplaudai-vos ao Senhor com bravos de vitória. Convido você a participar desse momento. Glória a Deus, aleluia.